será o Centro Cultural Trampolim da Vitória, onde teremos, né, espaços para desenvolvimento de educação, de cultura, de arte, de lazer, de entretenimento e principalmente do resgate da nossa história, que está sendo feito, né, em conjunto com uma assessoria extraordinária do nosso amigo Marcelo e do nosso amigo Fred. Fred da Fundação Rampa. Fred da Fundação Rampa. E também o Brigadeiro Medeiros, né? Não pode esquecer. O Brigadeiro Medeiros, ele foi quem eu disse a ele. Ele é o ponta de lança. Ele, né? É o ponta de lança, que eu fui dizer, Coronel, Brigadeiro, o senhor disse que a gente podia voar, então a gente voou, agora o senhor não pode mais fazer com que a gente tenha que aterrissar, não, né? E aí ele aceitou, na verdade, a gente foi perguntar a ele, né, Brigadeiro Medeiros, o que é que o senhor gostaria que nós desenvolvêssemos aqui junto com a base aérea, e foi ele que sinalizou, né, da importância de a gente recuperar o sítio histórico com a base oeste, com a área italiana e com a francesa, mas foi ele também, inclusive, que disse assim, não, e ousem mais e podem, inclusive, utilizar parte do terminal de passageiros. Então a gente esquematizou todo o projeto em função disso, e eu creio que será um projeto que dará, né, ao Rio Grande do Norte um novo instrumento para atrair turistas do mundo todo, que será exatamente a história da Segunda Guerra Mundial, nesse sítio histórico maravilhoso que nós temos aqui. Envolvendo o Trampolim da Vitória, que é, no caso, Parnamirim. Não tenha dúvida. Para quem não conhece o Brigadeiro Medeiros, eu vou dar assim, um pouco assim, do histórico dele. Ele foi comandante aqui da Barreira do Inferno, e quando ele foi comandante da Barreira do Inferno, ele criou aquele centro lá, turístico ali, que fica de frente à barreira, né? Então o pessoal fica atento aí, que esse é o Brigadeiro Medeiros. Daí, você vê que na sequência ele continua, né, o engrandecimento da FAB, juntamente com a nossa cidade de Parnamirim, com a criação desse centro, né, cultural, Centro Cultural da Vitória. E que de frente vai ter também o Parque Tecnológico, né? Sim, exatamente. Então, o núcleo do Parque Tecnológico. Mais uma atividade proporcionada pelo nosso Brigadeiro Medeiros. Essa história da Barreira do Inferno é interessante. Me permita só abrir um parênteses aqui para contar um pouquinho dela. Vai lá. Mas eu era coordenador de turismo na época. Também? E fui a Brasília. Sim. Em 2001, 2002. Certo. Fui a Brasília e tinha lá uma série de possibilidades de investimentos para os municípios no Brasil, na época de Fernando Henrique, Sim, com o projeto de municipalização do turismo. E quando eu cheguei lá, tinha lá a construção de um box de informações turísticas. Aí eu entrei, né, fui cadastrar o município de Parnamirim, e quando eu fui fazer o cadastro, eu tinha lá um protótipozinho de como seria o box, e eu disse, mas rapaz, tem que ser exatamente assim. Ele disse, não. Esse é o recurso que nós temos. Na época, salvo engano, era R$137 mil. Mas vocês podem fazer o que quiser. Aí foi quando nós começamos a tratativa com a Barreira do Inferno, Sim, com a Barreira do Inferno, para que eles pudessem liberar a área para que a gente pudesse construir aquela estrutura. Certo. Isso demorou, logicamente, muito tempo. Eu saí da história, né, e depois ela foi inaugurada, né, pelo Brigadeiro Medeiros. Pois é. Mas eu conto essa história porque a gente foi quem começou a plantar a sementezinha para que as coisas acontecessem. Então é tudo, você vê como tudo está incorporado numa coisa maior, né? Eu acho que é por isso que as coisas estão todas confluindo de forma positiva. E né? flui bem. Né? As coisas que a gente sonha com a cidade, a gente sabe que é importante para a cidade de Parnamirim, e estamos desenvolvendo essa ação que eu acho que vai, né, realmente servir também como um trampolim da vitória do Parnamirim. Vocês percebam que uma entrevista dessa aqui ela é muito, muito gratificante para mim, e para você também que é daqui, e para o Marcelo também que é daqui, a gente mostrar o que nós estamos fazendo pela cidade. Ali do lado, se você permitir, ali do lado nós temos o nosso amigo Marcelo, que ele é major da PM também, né? Diga-se de passagem. E está trajado com o uniforme do americano da Segunda Guerra. Dá uma explicadinha aí, Marcelo, o que é que tu tem na mão aí? Sem ser o microfone, logicamente, né? Exatamente. Bem, como... Marcelo, eu vou lhe ajudar. Pô, obrigado, que são... Esse secretário é ambulante. Eu fico logo com a marmita. Que é melhor que tem. Bem, só reforçando o que Burton disse, eu estou caracterizado como um capitão aviador do Corpo Aéreo Americano, e na Segunda Guerra ele estaria, um dos seus parceiros fora de serviço, ele estaria poderia estar com essa farda aqui, certo? Que essa tonalidade caqui é utilizada nos climas mais quentes. O exército americano utilizava essa tonalidade. Então, o camarada poderia estar desse jeito. Também, na Segunda Guerra,
funcionou aqui o ATC, que era o transporte de comando americano, aéreo, que fazia justamente o famoso trampolim da Vitória. Sim. Que daqui saíam pessoal, saíam a parte logística justamente para os teatros de guerra, né? Na Europa, na África e até mesmo para o Oriente, porque no começo o Japão estava com tudo tomado por lá. Então, enfim, e as pessoas se perguntam, quer dizer, obviamente se sabe que houve uma guerra, mas com quem, né? Com quem é importante a gente dizer por que os Estados Unidos colocou a maior base fora dos Estados Unidos aqui na Segunda Guerra. Porque o inimigo era forte, o inimigo, o eixo, né, o Japão, Itália e Alemanha, eles eram fortes. Potência, né? Tanto é que precisou o mundo se reunir praticamente para derrotá-los. Então, enfim, no futuro Trampolim da Vitória, agora o Centro Multicultural, a gente vai expor várias coisas, maquetes, painéis, fardas, né, e outras coisas mais. E, só para dar um exemplo, a gente trouxe aqui, o secretário está na mão, é uma marmita, né, uma marmita americana, que o pessoal da nossa querida FEB, da Força Expedicionária Brasileira, também utilizou esse mesmo tipo de material. Esse aqui já é um capacete alemão, é um M42, 42 porque o modelo dele é M42, que ele foi encontrado na região de Montese, Monte Castelo, por Giovanni Sula, que é um pesquisador de FEB, inclusive nosso amigo, que regularmente vem a Natal, e ele foi encontrado lá na região de combate, ou seja, isso aqui talvez tenha combatido até brasileiro. Então, enfim, então lá no centro a gente vai ter essas coisas, né? E, obviamente, outras mais, e lá vai ser um centro, né, de convivência e de lazer. Beleza, hein? Essa história é fantástica. É fantástica, né? Porque esse pessoal tem resgatado esse material, tem feito esse trabalho extraordinário, e as pessoas precisam conhecer. Então, eu acho que o grande resgate que vai ser, que nós teremos, é o resgate da história de Parnamirim, o resgate da Segunda Guerra Mundial, o resgate da história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e mais do que isso, por que nós fomos chamados de Trampolim da Vitória? Porque todo se diz, né, e a literatura fala, que Parnamirim a Segunda Guerra Mundial só terminou em 1945, exatamente porque foi encontrado esse espaço no Brasil, onde funcionou como trampolim para a vitória dos aliados. Que beleza, hein? Fazer um negócio desse para a população. E o jovem precisa disso aí, viu, secretário? Ele precisa saber o que aconteceu para que não se repita mais o erro, né? De uma guerra, né? Uhum. E mesmo assim saber que nós defendemos a liberdade através de nossos combatentes, né? Tivemos que enviar, então, né? Assim, fundamental que todo parnamirense saiba que nós temos que nos orgulhar muito dessa história, porque a nossa cidade surgiu exatamente, né, em função da participação dos franceses, dos italianos, né, dos americanos e também, né, da Força Aérea Brasileira, que hoje ainda mantém as suas atividades extremamente fortes, né, aqui na região, e tem, inclusive, no meu ponto de vista, até crescer com esse projeto. Com certeza. Nós vamos crescer juntos. Hoje nós temos aí 5 esquadrões, né, atuando aqui na base. Verdade. E com certeza o que nós estamos construindo, né, o Centro de Cultura Trampolim da Vitória, vai permitir que todo cidadão, né, norte-riograndense, parnamirense, brasileiro e até mesmo estrangeiro, possa conhecer como as Forças Armadas Brasileiras têm realizado investimentos, têm feito treinamento, têm capacitado, né, os seus pilotos de combate, e que nós estamos prontos, né, com esses investimentos todos que ocorrem, para participar da pacificação do mundo, que eu acho que essa é a grande discussão. Né? Ou seja, a gente não tem que ter a força militar como algo que necessita entrar na guerra, mas que em função da sua força, da sua competência, né, das suas habilidades, você vai permitir que a paz no mundo permaneça, que é tudo isso, tudo que nós de fato queremos. Com certeza, Giovanni. Gostei das palavras aí, viu? Fico muito emocionado de saber que você tem
essa visão da própria Força Armada. Que o povo precisa também saber disso. Essa é a questão. O povo precisa saber disso. O isolamento que se criou em determinado tempo impediu que a gente tivesse esse conhecimento. E eu acho que a gente tem que fazer isso, e o Centro de Cultura Trampolim da Vitória vai permitir isso, porque nós vamos estar contando a história, vamos estar revivendo todo o processo, mas mostrar, acima de tudo, que foi este processo, esses investimentos que foram realizados, ações que foram realizadas no passado e presente, que mantém o Brasil como um pacificador, né, do mundo. Com certeza. Eu fico assim, e como é que vai ser para o jovem que está aqui em Parnamirim, Giovanni, para ele chegar a ter acesso lá? Aí veja só. O que é que vocês estão programando para isso? Veja só, nós estamos estudando, no projeto nós trabalhamos 4 estruturas. Né? A primeira estrutura é onde funcionava o embarque de passageiros do Augusto Severo, onde vai ter lá uma série de exposições, inclusive de todo esse material que vocês estão vendo aqui, vai estar exposto lá, além da fotografia, além de revistas, além de maquetes, movimentações que vão fazer, palestras. O Brigadeiro Medeiros, imediatamente quando a gente pensou nisso, ele disse, nós já temos aqui em torno de 12 aeronaves que nós podemos disponibilizar, inclusive 2 delas da Segunda Guerra Mundial, onde estarão lá para visitação de forma permanente, não de forma eventual. Além disso, nós pretendemos lá desenvolver atividades culturais, vai ter lá gastronomia, vai ter artesanato, vai ter toda uma movimentação em função desse espaço, inclusive um avião para que as pessoas possam subir, tirar fotografia, vivenciar, que a maioria das pessoas não tem acesso, né, a entrar. O pessoal do interior não sabe o que é isso. E mesmo quem sabe, por exemplo, nunca entrei num avião de caça, né? Então você já imaginou você ter a oportunidade de entrar num chavante, né, botar o chapéu, o capacete, se imaginar naquela situação. Feito isso, a ideia é que a gente sai de lá, e aí a ideia é que a gente saia num Papa-Fila, né? As pessoas sairão no Papa-Fila, que era o meio de transporte utilizado na época, né? Aí a gente vai conhecer um pouco da história francesa, que começou em 1927, uma aviação ainda só comercial. A ideia, na verdade, era para transporte de correspondências. Os franceses atuaram aqui, foi quando surgiu efetivamente, né, a localidade de Parnamirim, e depois, né, quando ela se estabeleceu, e aí perdeu, já estava derrotada na guerra, na Segunda Guerra, vieram os italianos, que construíram também a sua estrutura, onde funcionava lá as linhas aéreas transcontinentais italianas, que também até então eram comerciais, mas se dizia, inclusive, que já vinha buscando informações a respeito da guerra, do que estava acontecendo, até que, por fim, vieram, a partir de 1942, os americanos, que instalaram a sua base, onde a gente chama de Base Leste. E o Brasil construiu a sua base, a chamada Base Oeste, que tem também toda uma história. Então, nós temos lá ainda o cinema preservado, isso é um trabalho fantástico, viu, Burton? Que vocês vêm desenvolvendo. Tem lá onde funcionava o hospital. Tem lá Jean Mermoz, a história francesa, né? História francesa. Onde pousou o Zipperry, né? Exatamente. E aí tem onde funcionou o primeiro comando brasileiro. Justamente. Né? Onde já funcionou a escola Augusto Severo. A escola Santos Dumont. Então a ideia nossa é que a gente possa utilizar todos esses espaços e, como tem sinalizado, inclusive, a própria Força Aérea Brasileira, de forma dinâmica. O que nós pretendemos é que todos esses prédios que contam essa história estejam em uso. Então, a princípio, a FEComércio já se interessou com relação ao cinema, né? Nós pretendemos ocupar, inclusive, já em extensão do núcleo tecnológico, a escola, ou seja, a antiga base, a base brasileira, que a gente possa utilizar também uma parte dela para desenvolver essa atividade junto à nossa garotada aí do IF. E aí a gente vai ter realmente, né, um grande centro de cultura, o Centro de Cultura Trampolim da Vitória, que após essas visitas todas que venham a ocorrer, a ideia é que a gente leve as pessoas para conhecerem o centro de Parnamirim e saber o que essa história provocou. Ou seja, na verdade, hoje nós temos a 3ª maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, caminhando para nos tornarmos, né, a 2ª cidade do Rio Grande do Norte, com grande potencial econômico, turístico e, principalmente, que tudo isso possa gerar emprego, renda e conhecimento para as pessoas. Com certeza. Então, aquele turista que for passando por Natal, ele vai pegar esse pacote aí, ele vai ler, vai se interessar e vai... E aí ele poderá, vai correr atrás, para poder visitar, né? Veja o que é fantástico, viu, Burton? Porque ele poderá ter acesso de carro e de ônibus
através do antigo terminal de passageiros, Sim. Augusto Severo, e poderá também, se quiser vir de Natal, pelo VLT, porque está sendo construída, Com certeza. né, uma nova estação do VLT exatamente na porta da base oeste. Que beleza, hein? Então a ideia é que a gente possa fazer com que exista uma grande integração, inclusive, né, de mobilidade, para que as pessoas possam se movimentar em função disso. Então vai ficar muito bom, então. O turista vai chegar, que o pessoal não acreditava, vai chegar o turista em Natal, ele quer ir para praia, mas o turista, a maioria dele, grande parte dele, digamos assim, ele tem a curiosidade de saber qual é a história daquela cidade, né? E a história da cidade está, em parte dela, está em Parnamirim, na cidade de Parnamirim. Justamente, né? está ligado E aí, o que é legal é que, se a gente for olhar o Nordeste brasileiro, ele trabalha basicamente com turismo sol e mar. Justamente. Nós teremos a oportunidade de oferecer a todos os turistas, Sim. né, não só sol e mar que nós temos, inclusive muito bonito, o maior cajueiro do mundo, as nossas praias de Pirangi, Cotovelo, Pium, temos lá a Barreira do Inferno. Então nós temos toda uma história turística bacana, mas além de sol e mar, nós vamos também mostrar a história, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que é extremamente importante para atrair turistas do mundo todo. Imaginando aqui assim, secretário, então seria assim, eu vou visitar Parnamirim, eu começo lá pelo antigo aeroporto ali, visito o museu, as aeronaves e tal, aí visita aqui o centro da cidade, não, agora eu quero ir lá para Pium, eu quero visitar o museu, eu quero ir à praia. Não, mas antes de você ir à praia, você passa ali na Barreira do Inferno. E conhece a história aeroespacial brasileira, quando começou. Porque dá um pulo lá no Paçoca de Pilão, que é importante, viu? É importante. Veja só, essa história, Burton, é muito Essa foi boa, legal. não foi do Paçoca? Foi ótimo. Vamos lá. É porque nós, às vezes, não sabemos um pouco, não conhecemos um pouco da nossa história. Sim. E eu não tenho dúvida que com esse projeto, nós teremos, inclusive nas escolas de Parnamirim, né, um grande impulso para que as pessoas, os jovens, as crianças, possam conhecer e se orgulhar dessa cidade. Certeza. Porque essa cidade não só é grandiosa, como ela tem também uma história grandiosa para o mundo. E nós precisamos estar contando isso a todo momento. Então eu creio que esse será um grande diferencial que nós teremos. E não tenha dúvida, Parnamirim hoje tem a base de lançamentos da Barreira do Inferno, que apesar da existência de Alcântara, ela acompanha ainda todo o rastreamento de foguetes e de satélites. E vale salientar que com o acordo do governo brasileiro hoje com os Estados Unidos, vai estimular a base de Alcântara, mas também vai estimular, né, a Barreira do Inferno, até podendo aqui ter aqui uma base de acompanhamento dos americanos, né, do rastreamento, né, dos foguetes e satélites. Então, nós estamos num momento extremamente propício para crescermos, nos desenvolvermos, e faremos isso junto com a base aérea, ou seja, com a ala 10, com a guarnição de Natal. Com a guarnição de Natal, né? Com a ala 10, com a Barreira do Inferno. Com a Barreira do Inferno, com o CLBI, porque isso é extremamente importante, nós temos que agregar as duas coisas. Que a gente chama esse conjunto aí, Giovanni, de Barreira do Inferno, Ala 10, GAP Natal, Prefeitura, a gente chama de Guarnição de Aeronáutica de Natal. Pronto. Então, que o comandante é o nosso Brigadeiro Medeiros. Brigadeiro Medeiros, que é assim, eu digo a ele que sou grato a ele, mas ele disse que eu não tenho que ser grato não, que esse já é um movimento da Força Aérea Brasileira. Mas a gente sabe que as pessoas são importantes para que as coisas aconteçam. Sim. E aí, ou seja, a disponibilidade, a vontade dele de ajudar e de fazer com que as coisas aconteçam tem sido muito importante e vai ficar na história de Parnamirim, né? O Brigadeiro Medeiros... Ele já faz parte, né? Ele já faz parte com a Barreira do Inferno lá, né? Mas agora ele chancela em definitivo, né, a sua passagem aqui em Parnamirim. Ele estará passando o comando dia 11 de abril, né, para o Brigadeiro Rivero, e ele vai sair daqui, Giovanni vai para Brasília, vai ser o chefe do Estado-Maior do comando de pessoal nosso. Isso é extraordinário, até porque ele já disse que vai levar a bandeira com ele, né? E aí eu tenho certeza que... Ele pode até ir, mas o coração dele fica aqui. O coração dele fica em Parnamirim. Então esse é um projeto que nós estamos envolvendo, inclusive aí, bom se diga, já estamos envolvendo as universidades, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, estamos envolvendo a Fé Comércio, o SEBRAE, o Governo do Estado, a Prefeitura de Natal, todos esses parceiros precisam estar participando ativamente do processo, porque nós queremos, de fato, que ele se efetive, que ele passe a funcionar e tem a grandeza que se espera dele. Quem conhece outras bases, quem conhece, ou melhor, quem conhece outros museus, e a gente apresenta o projeto, as pessoas imediatamente dizem assim, olha, vocês talvez
passem a apresentar nesse centro cultural algo muito maior do que se vê no mundo todo. É verdade. E o que nós pretendemos é exatamente isso, né? Só um detalhe, essa semana passada aí me visitou o engenheiro Kleber, não sei se você o conhece. Kleber, ele me trouxe um acervo de fotografias fantásticas da barreira. Eu vi algumas, não consegui ver tudo, porque são muitas. Depois vou falar para o Kleber também para poder aumentar esse nosso projeto aí. Sim, com certeza. Né? Inclusive ele tem até material guardado, o Kleber, que vai engrandecer mais ainda esse projeto aí. E aí eu já deixaria aqui, você como tem muitos telespectadores aqui da cidade de Parnamirim, Burta, eu gostaria de que cada parnamirinense que tiver um pouquinho dessa história com seus avós, bisavós, por favor, comece a guardar esse material, comece a trabalhar isso, porque nós vamos precisar. Um acervo como esse, ele precisa crescer todos os dias. E aí quem tiver uma fotografia daquela época em casa, quem tiver um instrumento que foi utilizado em algum momento, eu vi um dia desse, estava revendo a resenha do Rio Grande do Norte, um programa que teve da TV Cabugi, e lá na resenha apareceu a primeira parnamirinense, né, que nasceu aqui, ela com um pinico recebido pelos franceses. Naquele tempo. Um pinico daquele tempo de porcelana. Eu digo, olha que bacana, coisa fantástica. Né? E aí, logicamente, que é provável que muitas pessoas de Parnamirim tenham em casa, né, um instrumento que foi da base, uma fotografia, um documento, que isso tudo para não se será perder, extremamente importante, para que não se perca e a gente possa desenvolver. Uma pergunta que eu faço, se não já estiver acontecendo, vocês já criaram algum link para que haja um feedback entre o que nós falamos agora com o público? Ainda não, porque assim, como esse é um pré-projeto, né, a gente está primeiro, mas está fantástico, mas é isso mesmo, você está perfeito. Nós estamos nesse projeto de apresentação, na verdade nós estamos unindo forças. Sim. Né? O prefeito, em função disso, já está definindo uma viagem a Brasília, daqui a uma semana, dia 8, 9, 10, 11, nós estaremos lá levando o projeto para apresentar já em Brasília, vamos buscar o comando aeronáutico, vamos buscar algumas embaixadas, vamos buscar os nossos deputados, os nossos senadores, vamos no Ministério do Turismo, vamos, Marcos Pontes, falar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, até porque a nossa ideia é que a gente possa desenvolver o núcleo tecnológico lá e que possa fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim, nós estamos juntando forças para que a gente possa apresentar esse projeto e aí vamos criar, com sua sugestão, eu vou botar lá, link Burton. Não, link não, link é do museu. Não, link Burton para sugestões do museu, sugestões do museu. O museu mesmo. Pela ideia, mas assim, que tem que chamar, a gente passa, o museu fica. Mas essa história é fantástica, porque é exatamente isso, Burton. Eu acho que a grandiosidade desse projeto é porque não será um projeto personalizado, mas sim será um projeto para a cidade, para o estado e para o Brasil. Então é isso que a gente pretende desenvolver e ter isso de forma consolidada. Chegando lá em Brasília, faça uma visita lá ao brigadeiro Facique, que ele é o secretário, o chefe do gabinete do brigadeiro do comando aeronáutico. As primeiras tratativas nós tivemos com ele. Foi, né? Não conseguiu avançar, né? Teve que chegar a Medeiros para desenvolver a ação, mas assim, esse é um processo de construção, demanda tempo, a gente sabe que não é na velocidade que nós gostaríamos, mas eu estou achando que agora a velocidade está de supersônico. Supersônico? Esse avião é bom, hein? Esse avião é bom. Marcelo, mais alguma coisa aí, Marcelo? Você tem alguma coisa a nos explanar aí sobre o Galo Pingoste, sobre o projeto em si, a participação direta do Galo Pingoste e do JG400 também, né? E para a Fundação Rampa, naquela parte de digamos, certificar o material também, né? Assim, não adianta eu chegar lá com um capacete que foi feito lá em casa e jogar lá, porque o Galo Pingoste e o JG400 eles identificam, não é isso? Eles têm exatamente. Só lembrando que a nossa história com o Parnamirim, ela ficou mais forte naquele evento, lembra? Naquele terceiro Open RN, pós-modelismo, que o prefeito Taveira, o então brigadeiro Facique também, deram muito apoio para que fosse feito aqui no Cine Teatro, aquele evento que teve carros antigos, teve os modelos, Força Aérea. Então, ou seja, o Galo Pingoste, né, na época a Fundação Rampa, nosso grupo de modelismo também, a gente estava já com Parnamirim, na verdade, desde muito tempo, eu moro em Parnamirim, né, mas com grandes eventos, a partir ali de 2017 que a gente fez esse grande. Então, só quero dizer que realmente, né,
iniciativa é uma coisa que faltava realmente, porque sempre as pessoas perguntam. Enfim, Parnamirim foi importante na Segunda Guerra e não tem nenhum lugar que conte a história. Vamos ter, mas não só a Segunda Guerra, como a Força Aérea, porque lá a gente vai estar contado desde a criação. O nosso amigo Coronel Camazano, sim, né? o nosso historiador, o grande Camazano, ele vai cuidar dessa parte aí, né? Que vai falar desde a criação, que foi na época da guerra, até os dias atuais, né? Com o Super Tucano, enfim. Isso aí é com o nosso amigo Camazano. Como o secretário disse, na verdade, vamos unir forças com todos, né? Com o pessoal da Rampa, né? Com Augusto Maranhão, enfim, Leonardo Dantas, então, ou seja, todo mundo... Tem muitos atores aí, né? A gente tem um objetivo em comum e o objetivo é justamente preservar essa história e não só preservar, mas momentos de lazer e descontração. Você imagina só, você tomando um café, vendo um Super Tucano pousar, aí daqui a pouco você vai brincar no simulador de voo, ou vai entrar dentro de um chavante, ou seja, é um lugar, como o secretário disse, como a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, tipo... A ideia é bacana, hein? Tipo aqueles centros culturais, Smithsonian, esse tipo de coisa assim. E aí, mais do que isso, a gente precisa também deixar o registro, Burton, que tem sido fundamental para a gente a participação de Marcelo, Fred, todo o pessoal da Rampa, porque eles têm a história... Coronel Camazano também. Camazano também, porque assim, essa história precisa ser resgatada e a gente foi buscar apoio nas pessoas que conheciam a história, que são historiadores, são batalhadores que saem buscando essas relíquias aqui, né, para guardar, que muitas vezes as pessoas pensam, não vale nada, né? E aí quando a gente menos imagina, uma marmita dessa nos conta uma parte da história extremamente importante, né, para todos nós. Então, a participação tem sido considerações finais aí, secretário. As considerações finais é que todos os parnamirinenses nos ajudem nesse projeto. Esse é um projeto estimulado pela Prefeitura de Parnamirim, logicamente, comandado pelo prefeito Taveira, mas com o apoio fundamental de todos esses parceiros, né? Burton é um dos, inclusive, dos que nos ajuda muito já nessa comunicação com o Brigadeiro Medeiros. Então, a Ala 10 está de parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. A Marcelo, Fred, com toda a sua história, a Fé Comércio hoje, Sebrae. Robson Freitas também. Robson Freitas, ou seja, todas essas pessoas que estão nos ajudando, e aí fiquem tranquilos, parnamirinenses. Nós estamos resgatando a nossa história e vamos resgatá-la de uma forma muito boa para todo cidadão parnamirinense, gerando emprego, gerando renda, contando história, educando e mostrando a importância da Força Aérea Brasileira para o município de Parnamirim. Muito obrigado, Marcelo, secretário. A gente sabe, eu sei, porque eu conheço as coisas, que já vivi, que projetos assim tem que ter alguém, tem que ter um carro-chefe. Tudo bem que é o prefeito, né? Tal. Mas a sua participação, secretário, ela é de suma importância pelo trato que o senhor está dando ao processo. Sei que o senhor não é apenas secretário de turismo, não é apenas na parte de desenvolvimento econômico, tem mais coisa que o senhor faz aí. O senhor é secretário de mais algumas secretarias. Eu fico imaginando de onde sai esse gás, essa energia que o senhor tem para nos dar para o engrandecimento de Parnamirim. E isso sim é importante, entendeu? Apesar de ter o nosso prefeito participando, ter nossos comandantes participando, ter o pessoal dos grupos, alguém tem que puxar o carro. E esse alguém, no caso que eu estou vendo aqui, é o senhor, e espero que continue, conte com a gente. A Força Aérea sempre estará à disposição de Parnamirim e de projetos como esse. Para encerrar aqui, eu desejo a todos aí um encerramento do programa 30 minutos e até a semana que vem, se assim Deus permitir. Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. O Sistema Colégio oferece turmas do nível 2 ao 3º ano do ensino médio no centro de Parnamirim. Conheça também o Sistema Nova Esperança, que tem do nível 2 ao 7º ano, localizado pertinho da UPA do Parque Verde.
E o Sistema Integral Petrópolis, que tem berçário, educação infantil e tempo integral. Visite uma de nossas unidades e conheça nossos planos de descontos padronizados. Temos também uma grade de projetos permanentes que garantem uma formação plena para o seu filho. Nas redes sociais, siga @Sistema Colégio.